Oi pessoal, sejam bem-vindos à 10ª videoaula de eletricidade experimental e nessa videoaula nós vamos falar sobre circuitos mistos, que como o próprio nome sugere, é basicamente circuitos de série em paralelos e juntos. Ou seja, é um circuito que tem parte em paralelo e parte em série, que nem esse circuito daqui, ó. Ele tem o quê? Não todos estão em paralelo, todos os resistores eles não estão em paralelo, muito menos em série. Então eles são o que? Isso aqui é um resistor misto, porque justamente por isso, porque todos os resistores não são em um nem no outro, eles são nos dois ao mesmo tempo. Então olha aqui, ó, a gente tem o que? Esse resistor daqui, ele não está em nada com esses resistores aqui, por quê? Porque olha aqui, ó. A gente viu que para um resistor estar em série, ele tem que estar conectado direto em outro resistor. E ele também não pode ter nada conectado no meio. Olha aqui, ó. Ele está conectado direto nesse daqui. Só que tem uma outra coisa no meio. Ou seja, esse com esse não está em série. Eles literalmente não estão em nada. Eles não estão em série e não estão em paralelo também. Esse aqui também não está em série nem em paralelo com esse aqui. E esse também não está nada com esse aqui. Ou seja, não tem o que a gente fazer por aqui por enquanto. Qual que é o nosso objetivo aqui agora? Nosso objetivo vai ser achar uma resistência equivalente para a gente conseguir saber qual que é a tensão, qual que é a corrente, né? No caso que está saindo daqui, ó. Qual que é a corrente? Nosso objetivo é descobrir essa corrente total daqui, ó. Descobrir essa corrente. Só que se a gente não pode... A gente aqui, ó. Se é o circuito misto, a gente não pode usar a fórmula do em série e não pode usar a fórmula do paralelo. Mas pensa comigo, se eles são os dois, a gente tem que usar as duas fórmulas. Como que é assim que a gente vai juntar as duas fórmulas? O que é em paralelo a gente usa a fórmula do paralelo, e o que está em série a gente usa a fórmula do em série. Aqui ó, aqui não tem nada em série por enquanto, só que a gente tem o quê? Tem esse aqui que está em paralelo, ó. Se a gente tem esse aqui que está em paralelo, o que a gente pode fazer? Usar a fórmula do paralelo. Lembra que naquela videoaula eu tinha mostrado uma fórmula da gente calcular direto a resistência equivalente? Da calculadora, que seria o quê? 1 sobre a soma de todos. A soma do inverso de todas as resistências, né? Seria isso daqui no caso, então, ó. 1 sobre a soma do inverso de todos. No caso, esse daqui, ele vai dar quanto? Aqui, ó. Isso aqui vai dar 1 dividido por 3, mais 1 dividido por 6, mais 1 dividido por 9. Aí, ó. Isso aqui vai dar esse valor aqui, ó. 16363. Eu vou aproximar para 16364. Então, no caso, isso aqui tudo dá 1,6364 amperes, aproximadamente, né? Só que ele aqui, ó, no caso ohms, coloquei em amperes, é ohms, porque aqui a gente tá achando um resistor equivalente, né? Só que ele aqui, ó, eu juntei o quê? Apenas esses três aqui, ou seja, eu posso substituir apenas esses três por isso aqui. Então vamos redesenhar o circuito aqui embaixo, ó. Eu vou copiar e colar ele aqui embaixo. E no lugar dessas três aqui, ó, eu vou juntar tudo em um só. Eu vou juntar tudo nesse daqui, ó. Então, a gente juntou tudo em um só e viu que a resistência equivalente dele é essa aqui, ó. Um 6364 ohms. Agora olha aqui que beleza, ó. Os resistores que sobrou agora, eles estão em quê? Eles estão em série. Por que eles estão em série? Porque ele aqui, ó, esse está conectado agora direto nesse aqui, mas não tem nada no meio. E esses dois estão conectados diretos e também não tem nada no meio. Então agora basta somar tudo, né? Que vai dar 2 mais 4, 6, mas isso daqui vai dar 7, isso daqui, ó. Ou seja, a gente pode agora juntar tudo em um único resistor. Olha, ó, esse aqui é o que? A nossa resistência equivalente ou resistência total. Então agora que a gente já sabe a nossa resistência equivalente, o que a gente precisa? A gente já tem a tensão, já tem a resistência.
basta fazer aquilo lá, né? Usar a primeira lei de Ohm. V igual R vezes I. O V é 70 volts, né? Resistência 7,6364. E I é o que a gente quer descobrir. Agora pega isso aqui, passa dividindo. Vai ter o que então? Que I é igual a 70 dividido por 7,6364. Que no caso vai dar 70 dividido por 7,6364. Que vai dar esse valor daqui, ó. Eu vou aproximar para 9, só esses primeiros dígitos daqui, ó. 9,1666. Isso mesmo, né? Ampere. Isso aqui é o que? A corrente que está passando por aqui, ó. Ou seja, que a gente, quando tem um circuito misto, a gente quer achar uma resistência equivalente para achar a corrente que está saindo da fonte. Então o que a gente vai fazer? Ir juntando tudo de pouco em pouco. Se tivesse, por exemplo, ao lugar desse daqui, ele tivesse em série, eu posso ir juntando. Eu vou sempre juntando de pouquinho em pouquinho. O que está em paralelo, eu junto com a fórmula do paralelo e substituo por um só. Depois, eu tenho dois em série. Eu junto usando a fórmula do em série para achar a resistência equivalente do em série. E junto isso, coloco no lugar um só. Aqui, ó, no caso, eu juntei os três de uma vez. Se eu quisesse, eu podia juntar esses dois. Aí eu ia achar um valor e junto esse novo valor com esse daqui, ó. Só que não precisava, né? Eu podia juntar os três de uma vez só. Mas se eu quisesse, eu podia também fazer assim. Por exemplo, se eu não tivesse calculadora e eu quisesse fazer tudo à mão, eu podia juntar de dois em dois. Porque fica mais fácil, né? É só o produto pela soma. Aí, então, isso aqui foi a videoaula. Circuito misto nada mais é do que a gente fazendo de pouco em pouco as coisas do insere e de pouco em pouco as coisas do paralelo. E com isso a gente consegue resolver, achar a corrente, achar qualquer coisa que a gente qualquer coisa que a gente quiser, a gente consegue também. E se a gente quisesse, por exemplo, achar a corrente que está passando por aqui, a gente pode também usar. No caso, a gente usaria a fórmula que a gente viu na videoaula passada, da fórmula de divisor de corrente, ou senão, se a gente quisesse calcular a tensão daqui, ó, ele está em série com a fonte aqui, né? Então seria a fórmula do divisor de tensão. A gente vai usando a fórmula de pouco em pouco. O que a gente quiser descobrir, a gente vai usando a fórmula lá e a gente vai descobrindo de pouco em pouco. Então, essa foi a videoaula. Espero que tenha dado para entender tudo. Qualquer coisa, bota dúvida nos comentários que eu vou estar tentando responder todo mundo. Dito isso, até a próxima videoaula.